Data FIFA rolando, então vamos falar aqui hoje, em mais uma edição do podcast do Canal no Talento, sobre os times em geral, principalmente aqui o Brasil, né, que venceu a Bolívia por 5-1 e pega amanhã, às 11 da noite, o Peru jogando fora de casa. Vamos abordar aqui também a Alemanha, que demitiu o treinador, vai estar numa situação horrível, vamos falar sobre essa fase atual deles. Também França e Argentina, essa é a nossa pauta aqui de hoje. Bem-vindo, a seu destaque inicial aí para a galera. Bom, acho que hoje a gente tem muita coisa para falar, né? A data FIFA está agitada, a Alemanha sofrendo com muitos problemas, aí vai pegar a França, que está talvez no auge técnico e físico, e o Brasil de Diniz, né? Que começou finalmente. Perfeito, então o Brasil ganhou, né, como eu falei, de 5-1 da Bolívia. Obviamente, a primeira ponderação que todo mundo faz e tem que fazer mesmo é que a Bolívia é um adversário muito fraco, jogando dentro de casa, ainda com o apoio da torcida, fica tudo mais fácil, mas assim, sendo justo também, é aquela história que o Brasil não pode escolher jogar contra a Bolívia ou não, né? Era questão de eliminatória, obrigado a jogar contra a Bolívia, e dito isso, entrando em campo, tem que fazer o melhor possível, que eu acho que foi feito, 5-1, acho que está um bom placar. Teoricamente, poderia não ter levado o gol? Poderia, mas assim, na minha opinião, acho que não é nada demais esse tomar um gol, acho que está de ótimo tamanho a estreia do Diniz. O que tu achou, Avelar, desse primeiro jogo do treinador na frente da seleção? Bom, eu concordo com você aí que a análise tem que ser ponderada por ser a seleção da Bolívia, né? Que é bem fraca, mas eu acho que a gente tem coisa para tirar desse jogo aí sim. O jogo no geral foi muito bom. O Brasil amassou no primeiro tempo, foi um controle total, só que as bolas não estavam entrando. Logo no segundo tempo, conseguiu fazer o resultado, ali conseguiram com boas jogadas fazer os gols. E aí, quando chegou no 4-0, eu achei que o time diminuiu um pouco a intensidade e diminuiu um pouco o ritmo. Aí, para mim, fica um alerta. É uma questão apenas porque estava 4-0, era a Bolívia do outro lado, já estava resolvido? Ou é uma questão física de que o jogo do Diniz demanda muita intensidade e não vai dar o jogo inteiro, não vai ter os 90 minutos nessa intensidade? Então, acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho para os próximos jogos e para a sequência. Comparando um pouquinho com a seleção do Tite, eu acho que deu para ver algumas diferenças já para o jogo do Diniz. Tivemos algumas jogadas mais trabalhadas, os jogadores se aproximando, muitas tabelas. Algumas vezes o jogador que recebia na lateral, sendo o ponta, ou mesmo o lateral Danilo e Renan Lodge, ele já tinha a opção do jogador passando e indo no fundo, ou para trazer para dentro e aproximar de outros jogadores, do meio que estava geralmente o Neymar ou o Bruno Guimarães, para associar. Então eu acho que esse foi um ponto bem positivo, essas tabelas já surtirem efeito já no primeiro jogo, eu acho bem importante. Então, você falou de questão de intensidade, de perder um pouco do ritmo dali depois do 4-0. Acredito que é natural, acredito que não teria por que o Brasil sair correndo igual maluco. E outra questão que acho que tem que ponderar é o fato de que a maioria desses jogadores estão voltando agora da pré-temporada ainda. A temporada começou tem menos de um mês e já teve essa data FIFA, então os jogadores ainda não estão no seu auge físico. Então acredito que é totalmente justificável. Pode falar. Inclusive, os primeiros 25 minutos do Neymar foram muito ruins. Até ele perder o pênalti, ele estava muito mal no jogo, estava atrasando a jogada, estava fora de ritmo, não conseguia levar a bola. E aí, depois ali da meia ali, ele fez uma partida excelente, mas aquele primeiro momento ele estava muito fora de ritmo. Perfeito. Neymar ainda não jogava desde janeiro, então era um caso ainda mais grave na questão física, mas assim, não vejo problema nenhum. Acredito que você falou que exatamente o jogo do Diniz é muito mais exigente fisicamente, né? A gente sabe que no Fluminense ele passa isso em alguns momentos. Conheço muito tricolor que fala que realmente o elenco do Fluminense acaba às vezes sendo um pouco curto e em alguns momentos, alguns jogos, dá para sentir que o time está com as pernas pesadas ali e se ele quiser replicar isso exatamente na seleção brasileira, no futuro, assim, acredito que pode ser uma questão, sim. Não acho que é de se ignorar, porque esse estilo de jogo dele é menos posicional, pode até agradar muito aos olhos, mas querendo ou não, para você ter toda hora todo mundo perto do setor da bola, exige muito dos jogadores fisicamente, porque os caras têm que correr igual uns malucos. O próprio Neymar ontem não, né, na sexta, vinha toda hora voltando para buscar a bola. Acho que isso é até um debate que a gente pode ter aqui, se essa é a melhor função para ele. Ele organizou bastante o jogo, a Bolívia, é verdade, estava muito retrancado lá atrás, então talvez fosse um pouco natural. Ele acabou fazendo gol ainda, mas assim, no mundo ideal ele não vai ter como, não vai ter perna para ir voltar, pegar a bola na defesa e ainda chegar lá na área para fazer gol. Acho que, não, na minha opinião, não é a melhor forma de se aproveitar o Neymar
igual ele tentou replicar o que o Ganso faz no Fluminense. Acredito que o Neymar é um cara que tem que ficar mais próximo do gol. Não sei se você concorda com isso ou não. Bom, eu acho que para o jogo de sexta era o que tinha que ser feito mesmo. O Neymar ele ainda joga de 10 com muita tranquilidade, mas pensando principalmente no ciclo inteiro até a próxima Copa, eu prefiro ver o Neymar numa função mais de falso 9, com um meia ali ajudando ele na criação, e esse meia eu acho que é o Paquetá. Então a falta do Paquetá provoca essa volta a mais do Neymar. Então acho que é natural, mas acho que ele vai acabar, o Diniz vai acabar mudando o posicionamento do Neymar ao passar dos jogos aí. Então, acho que já é um bom gancho para a gente entrar aqui no assunto da camisa 9, que está sendo um problema, é verdade, já há algum tempo na seleção. Não temos um centroavante assim há muito tempo. E ontem não, desculpa, de novo. Na sexta-feira, o Richarlison saiu chorando, ele não conseguiu fazer uma boa partida, estava bem frustrado. Teve oportunidades, o goleiro, verdade, fez uma excelente defesa ali, aquele gol era para ter entrado. E também perdeu outras oportunidades ali um pouco mais claras. Fiz ontem um vídeo aqui falando sobre quem eu acho que deveria ser esse camisa 9, e eu acho que tem que ser nesse momento o Gabriel Jesus. Acho que é o cara mais preparado, mais testado e melhor tecnicamente, e consegue fazer mais funções táticas para ajudar o Brasil. Para mim, é o melhor em quase tudo do que o Richarlison. E você também citou a opção do Neymar de falso 9, que é uma coisa que eu fico até curioso, mas assim, acho que já estou começando a desacreditar um pouco disso, porque já estamos aí há quanto tempo com essa situação assim, o Neymar já não sendo mais um ponto esquerda, e ele ainda não foi testado nem pelo Ramon não, né? O Ramon nem treinou ele, mas enfim, o Tite no final ali nem usou uma vez e não levou para frente, o Diniz já não parece que é uma possibilidade pelo que ele fala, então eu acredito que deve ter algum motivo para os caras não quererem o Neymar de falso 9. Bom, pensando na camisa 9, eu já penso desde lá do meio campo. O Bruno Guimarães fez uma partida de altíssimo nível. Ele não pode ser reserva. Então a gente já tem Casemiro e Bruno Guimarães. Restam 4 vagas para o ataque. Vinícius Júnior e Rodrigo têm que jogar. Os dois estão bem no Real Madrid, estão bem na seleção. Eles têm que jogar. O Vini voltando de lesão vai voltar a ser convocado, natural. Eu acho que o Paquetá ganha muito com o Diniz por ser um jogador que tem muita vitalidade física, é um jogador que tem o drible, que tem o passe. Então eu acho que ele pode fazer essa função que a gente estava falando de buscar a bola na defesa, de aparecer na área. E assim, tanto o Paquetá quanto o Rodrigo já jogaram de falso 9 também. Então, tendo o Neymar de falso 9, ele pode alternar com esses jogadores para cada momento ter um dentro da área, para cada momento um chega de frente, o outro já está lá afundando a última linha de defesa. Então eu acho que essa troca pode acontecer. Num mundo em que a gente vai jogar mesmo com camisa 9, eu acho que o Gabriel Jesus é sim a melhor opção. Eu acho que ele está acima hoje do Richarlison e do Matheus Cunha. O Matheus Cunha realmente faz um bom começo de temporada lá no Wolverhampton. Já fez gol, jogou muito bem contra o United, apesar de não fazer gol, foi o melhor em campo do time do Wolverhampton. Então eu acho que assim, ele mereceu a convocação, mas o Richarlison, o ano dele é péssimo. Desde a Copa do Mundo, ele não consegue render, nem no Tottenham, nem na seleção. Ele já foi vaiado no jogo da seleção lá na Europa com o Ramon Menezes. Então eu acho que assim, o Richarlison ele precisa dar um tempo para a seleção. Não é a hora de dar sequência para ele, ele precisa dar uma respirada, precisa voltar a estar na boa fase para voltar a ser convocado. Eu acho que hoje o Jesus está na frente mesmo. Então, acho que isso dele ser convocado já é um problema que o Diniz trouxe para ele, porque pelo que tá todo mundo falando, todos o- os jornalistas e tal, o pessoal mais que conhece mais o Diniz, tá cravando assim que ele vai continuar com o Richarlison de titular pela questão da confiança. Faz até sentido, né? Porque se o Diniz manter o mesmo time e só tirar o Richarlison devido ao estado mental dele, né, de frustração, só vai queimar mais ele, e acredito que no longo, médio prazo aí vai apenas atrapalhar a carreira do Richarlison, e o Diniz é um cara com um perfil muito mais de querer abraçar ele e dar mais uma chance dele jogar contra o Peru, então não acho que vai haver mudanças no time. Outro camisa 9 que acho que a gente tem que estar no radar aqui, até que o Danilo Rafael ontem comentou no meu vídeo, ele citou o Vitor Roque, né, que eu inclusive esqueci de falar dele no vídeo, mas assim, é um cara que também é excelente, está fazendo muito gol no Atlético Paranaense e, na minha opinião, deveria ter sido convocado mais do que o Richarlison e mais do que o Matheus Cunha. Na minha prévia, eu teria levado o Jesus e o Vitor Roque para a camisa 9, mas enfim, ele está na seleção olímpica e acredito que pelo potencial dele, ele deve ser a cada vez mais esse 9 e
se eu tivesse que dar um palpite, eu acredito que em 2026 ele vai ser o titular dessa posição. Com certeza ele já vai para o Barcelona, então vai ganhar muita experiência. Quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que o Vitor Roque deveria ter sido convocado também. Na minha convocação seria Vitor Roque e Cunha, porque o Jesus ainda teria chamado, assim como o Jesus não chamou de primeira, só chamou depois dos cortes. E eu acho que ele faria muito sentido nesse estilo de jogo, porque é um jogador muito rápido, é um jogador que ele consegue se projetar, consegue atacar a última linha com muita tranquilidade. Então, tendo o Rodrigo, tendo o Neymar, tendo esses jogadores para potencializar o jogo dele, ele ia ter muita chance. E apesar de ser um menino, ele não costuma desperdiçar. A gente está vendo no Brasileirão ele ser aqui o vice-artilheiro do campeonato. Então, eu acho que ele teria que ser sim o titular, pelo menos a princípio. Uma ideia que eu dei também é que se ele for, por algum acaso, sacar o Richarlison do time, é testar o Gabriel Martinelli como esse camisa 9, como esse atacante, porque se a gente for parar para pensar, faz até bastante sentido, porque você citou aqui também que o Rodrigo já fez esse papel em alguns momentos, substituindo o Benzema no Real Madrid, então ele já estava jogando na esquerda, o Martinelli também pode jogar na esquerda, o Neymar pode jogar na esquerda, o Rodrigo pode jogar como camisa 10 na posição que o Neymar estava fazendo. Então esses três jogadores podem basicamente se alterar ali pelas três posições ali, livremente. Acho que é uma coisa que faz total sentido pensando em como o Diniz gosta de jogar, sem muitas posições fixas. Então esses caras com liberdade ali para transitar entre a ponta esquerda, o comando do ataque ali e a camisa 10 ali pela esquerda, acredito que seria uma opção bem legal de se assistir. Não sei se dá para cravar que seria a melhor solução, mas acho que vale o teste, até para dar uma chance para o Martinelli que está pedindo passagem. Eu acho que esse daí tá mais próximo do que eu penso de jogo para seleção. Eu falei aqui de jogar com o Vinícius Júnior, Paquetá, Rodrigo e Neymar. Seria alguma coisa muito parecida, trocando o Vinícius Júnior, que está fora por lesão, pelo Rafinha do outro lado. E o Paquetá pelo Marcos. Então, acho que seria um funcionamento um pouco parecido, essa troca dos jogadores, entra na área, aparece, troca de posição. Eu acho que para mim, é o que eu vejo para a seleção. Show de bola. Então, Avelar, agora eu quero saber a opinião de você, a sua opinião, né, para o jogo contra o Peru, o que, que você mudaria ou não? Tem todas essas ponderações do Richarlison, mas quem sabe se sei que você é um grande fã do Caio Henrique. Não sei se você mudaria algum outro jogador, talvez dar uma oportunidade para o André no meio campo. Como é que você escalaria a seleção brasileira para esse próximo jogo? Bom, eu acho que assim, ser mantida, jogou muito bem. Realmente eu trocaria o Richarlison e a gente falou que algumas opções pode ser o Jesus para manter o esquema, pode ser o Martinelli para um esquema diferente. O André, eu acho que ele tem que entrar, pelo menos no intervalo do próximo jogo, porque o Casemiro teve muita dificuldade mesmo no esquema do Diniz. Ele não estava muito bem na saída de bola, então eu acho que o André podia ganhar uma chance, pelo menos ali de 45 minutos, para desenvolver, para poder associar com o Bruno Guimarães. De resto, acho que eu manteria o time que realmente foi bem. E eu acho que dois pontos que a gente esqueceu de falar aqui que eu vou trazer um é que o Neymar ultrapassou o Pelé como artilheiro da história da seleção em jogos oficiais, né? O Pelé, na verdade, fez 95 gols segundo a CBF, que teve alguns amistosos ali, tipo seleção contra clube que a FIFA não conta, mas a CBF conta e o próprio Pelé conta naquela contabilidade de 1.200 gols. Mas enfim, acho que não cabe muita discussão, era uma coisa que todo mundo já esperava. Não sei se tem alguma coisa a comentar, natural, na minha opinião. Mas tá aí um bom recorde para o Neymar quebrar. Até chegou a perder o pênalti ali, mas acabou fazendo um pouco mais tarde. Já era esperado, né? Era questão de tempo. E o outro ponto era o Rafinha, né? Acho que uma das melhores notícias aí que eu vejo pouca gente falando é que o Rafinha na seleção brasileira é um outro jogador. Parece que ele veste a camisa e se transforma. Fez uma excelente partida. Eu, particularmente, sempre defendi o Rafinha na seleção. A Copa do Mundo dele foi um pouco abaixo, ele recebeu algumas críticas, mas assim, sempre falei que entre ele e o Antony, tecnicamente, eu prefiro muito mais o estilo de jogo do Rafinha. Acho que ele é um cara que finaliza melhor, tem mais força física mesmo. O Antony tem um drible um pouco mais elástico ali, mais refinado, talvez assim, mas eu acho o Rafinha um jogador bem mais eficiente no geral. E vamos ver, acredito que quando voltar o Vinícius Júnior, vai ser uma disputa boa ali entre ele e o Rodrigo para saber quem vai jogar pela ponta direita.
Eu também já defendi aqui que não gosto do Rodrigo jogando pela ponta direita aberto. Acredito que não é o melhor dele. Prefiro ele ou na esquerda, ou como camisa 10, ou até como falso 9. Mas acredito que à direita ali, o Rafinha pode surpreender muita gente e manter essa titularidade aí quando voltar o Vinícius Júnior. Bom, eu não manteria o Rafinha como titular, mas é um jogador excelente para ter no banco, principalmente por ser um jogador rápido e que no segundo tempo dá uma opção a mais ali pela lateral do campo. Eu acho que ele realmente se destacou no jogo contra a Bolívia, mas em alguns momentos eu senti um pouco de falta da perna direita dele. Ele teve alguns dribles em que ele levava para o fundo ou levava para a lateral, e ele ficava muito sem ter o que fazer e acabava driblando de novo para voltar a bola no lateral, para voltar a bola no volante. Ele ficava meio sem opção. Acho que evoluindo isso aí, ele vai ser um jogador completíssimo. Já a perna esquerda dele já é muito boa, tanto para estar no gol quanto para achar passes. Eu acho que é um jogador de destaque aí para a gente ter no radar, com certeza. Última pergunta aqui sobre seleção brasileira. Ederson ou Alisson? Para mim, Ederson. Ele tomou o gol, né? Mas assim, o gol não tem nada de culpa dele. Houve uma falha na cobertura do Marquinhos, que demorou para chegar e marcou um pouco com o olho. E aí, quando veio o chute, foi um tiro na direção do gol. Não tinha o que o Ederson fazer, podia ser qualquer goleiro do mundo ali, que a bola era indefensável. E acho que para o jogo do Diniz, o Ederson é muito importante. Na saída de bola, ele vai conseguir rodar a bola, vai conseguir achar o passe no volante, vai conseguir dominar algumas bolas mais complicadas. Então, acho que para mim, hoje ele é o titular da seleção. Eu discordo, eu ainda entraria com o Alisson, acho que ele é mais goleiro, mais completo, gosto mais dele, mas assim, não é um grande absurdo o Ederson ganhar essa posição, tem toda essa questão do jogo com o pé, fato é que a gente está muito bem servido. Podemos avançar aqui para a próxima pauta da Alemanha, ou tem mais algo a ressaltar? Podemos então. A Alemanha demitiu o técnico. Eita, fugiu o nome. Hansi Flick. Hansi Flick, exatamente. Perdeu de goleada para o Japão. Foi 4-1 para o Japão e os números assim são avassaladores para o Japão. Vou puxar aqui as estatísticas para vocês. A Alemanha até teve mais posse de bola, 67 contra 33, mas o Japão chutou 14 vezes no gol e a Alemanha só 11, então 3 finalizações a mais do Japão. Finalizações no gol, 11 do Japão e 3 da Alemanha. Então, assim, um domínio grande do Japão, uma coisa surpreendente que, sei lá, 5, 6 anos atrás ninguém esperaria. A Alemanha já tinha perdido para o Japão na Copa do Mundo e agora vai ter que reiniciar o trabalho, porque o Hansi Flick realmente não deu certo. Assim, eu esperava muito do Hansi Flick. Ele saiu do Bayern depois de ser campeão da Champions, depois de montar uma máquina. O Lewandowski, no comando do ataque, fazia gol o tempo todo. Era um time que atropelava qualquer um que via pela frente. E aí chegou na seleção, ele até que começou bem. Os primeiros, acho que 9 jogos foram 9 vitórias seguidas. Os primeiros resultados foram muito bons, mas foi caindo de rendimento, caindo. Já chegou na Copa do Mundo um pouco abaixo do que era esperado. Claro que teve algumas lesões, teve alguns desfalques na Copa. A Copa a gente pode discutir os resultados, porque as atuações foram boas, mas a bola não entrou, teve trave, teve defesa do goleiro, e aí o outro time chegava lá no contra-ataque e fazia o gol. Foi uma tônica para os adversários da Alemanha na Copa, né? Inclusive o Japão, que ganhou de 2-1, na minha opinião, não jogou melhor que a Alemanha. Diferente do jogo de ontem, que o Japão jogou melhor que a Alemanha, de fato. O 4-1 foi merecido. E assim, não dava mais para continuar com o Hansi Flick. O jogo de ontem tinha Kimmich na lateral, Schlotterbeck na lateral esquerda. Era uma bagunça completa. Os jogadores não se achavam em campo. Parecia que estava todo mundo perdido. E aí chegou um momento em que os jogadores pareciam já não ligar mais para o resultado. O terceiro gol, para mim, é de uma falta de vontade absurda. O Gosens perde uma bola fácil, dominada, e o Rudiger sequer tem vontade de recuperar. Ele fica parado vendo o jogador do Japão atacar. Sendo que o Rudiger é um zagueiro muito rápido e ele consideravelmente conseguiria cortar o jogador do Japão no contra-ataque. Então eu acho que assim, não dava mais para continuar com esse Flick mesmo, não.
Você falou nisso, na verdade foram 8 vitórias seguidas desde a estreia do Hansi Flick, mas agora no final, os últimos 5 jogos, são 4 derrotas e um empate. Chegou a perder aqui para a Bélgica por 3-2, depois empatou com a Ucrânia 3-3, perdeu para a Polônia, perdeu de 2-0 para a Colômbia e agora 4-1 para o Japão, dizendo que já tinha sido eliminado na fase de grupos. Mas assim, sendo bem realista, é difícil entender por que não deu certo o Hansi Flick no comando da Alemanha, porque para quem não conhece, a história dele era a seguinte: ele foi durante anos e anos auxiliar, fez parte de vários cargos ali na comissão técnica do Joachim Löw, que era um técnico que já estava anos e anos lá. Ele estava ali, era o fiel escudeiro do Joachim Löw, foi campeão do mundo em 2014 aqui no Brasil. Então ele era um cara que conhecia ali muito bem a seleção alemã, tudo ali. Inclusive eu vi o Gustavo Hoffmann falando que, inclusive, quando a Alemanha estava treinando lá na Bahia, quem dava as entrevistas coletivas era o Hansi Flick, então ele era um cara muito influente lá dentro. Depois disso, ele era tido como o sucessor natural do Joachim Löw. Ele acabou não sendo diretamente, porque ele surgiu a oportunidade de ir treinar o Bayern ali em 2020. Ele ficou uma temporada no Bayern, fez uma máquina de time, ganhou aquela Champions de 2020, com talvez um dos melhores futebols, os jogos mais dominantes que a gente já viu até 5, 6 anos, sei lá, não sei. Aquele Bayern era muito, muito bom. Então, ele acabou depois que o Joachim Löw saiu, depois da Eurocopa, ele era o nome natural, já tinha sido campeão no Bayern e voltou para a seleção, assumiu de vez como técnico definitivo. E foi a história que você contou, né? Começou muito bem, mas depois de um tempo os resultados simplesmente pararam de vir. Uma geração que é muito talentosa e ainda tem um problema que acho que já vou passar a bola para você para isso, né? Talvez esse desinteresse dos jogadores passem pelo fato de que a Alemanha é a sede da Eurocopa, então, assim, não está tendo eliminatórias da Eurocopa para a Alemanha, então são só jogos amistosos desde que acabou a Copa do Mundo, né? Sim, claro que tem um peso, mas eu acho que não dá para acontecer o que aconteceu. Os jogadores realmente não demonstravam nenhuma vontade. Você está defendendo a camisa da seleção, você tem que, no mínimo, correr pelo seu país. E eu acho que uma coisa que pesava muito também é que, independente das atuações e dos desempenhos dos jogadores, o Hansi Flick mantinha as ideias dele claras e mantinha os mesmos jogadores, não dava oportunidade, não conseguia trabalhar muito bem o grupo. Então, eu acho que esse foi um erro dele. E agora a Alemanha tem grande dificuldade para achar um substituto. Falou que foi tentado aí o Rangnick, né, ex-técnico do United, mas que ele pretende continuar na Áustria e não vai sair para assumir a Alemanha. Aí já falaram também do Nagelsmann, mas o Nagelsmann é muito novo e eu não vejo ele ainda numa seleção. Eu acho que ele é um técnico muito mais de clube. Se ele teve problemas de relacionamento no Bayern, né? Tipo assim, a seleção alemã, a base é o Bayern, né? Vai ter que voltar a treinar Kimmich, Goretzka, Neuer, Gnabry, por aí vai. Musiala. Né? Musiala. Então, assim, É eu isso. acho que é difícil para a Alemanha pensar agora no próximo técnico. Esse passo tem que ser dado com cuidado, porque uma Eurocopa em casa tem muito peso. A torcida vai fazer barulho e o time tem que corresponder em campo. É uma seleção gigante que não pode ter 5 jogos sem vencer, 4 derrotas das que a gente falou aqui. Colômbia e Japão não são times que têm futebol para ganhar da Alemanha. A Alemanha tem muita peça, tem jogador novo, tem jogador experiente, tem jogador no auge, tem tudo disponível. Tem que trabalhar melhor do que está trabalhando. E a Alemanha é um país, acho que bem mais provinciano, assim, se a gente pode falar no futebol, que menos aberto a estrangeiros, por exemplo. Não vejo a Alemanha contratando um técnico que não seja alemão. Seria algo que me surpreenderia bastante, assim, a gente vê no próprio campeonato da Bundesliga, a maioria dos treinadores são alemães, os jogadores da maioria do que estão na seleção jogam na Bundesliga, então acredito que um ano atrás, se o Tuchel ainda não tivesse empregado, seria ele o cara. Você falou aí que procurou o Hansi Flick, tá talvez atrás do Nagelsmann, mas tem um porém no Nagelsmann. Mas assim, se perguntar para o torcedor do Bayern, se perguntar para ele, ele vai falar que aceita tranquilamente liberar o Tuchel para a seleção e trazer de volta o Hansi Flick, porque parece que lá o Tuchel não está dando certo no Bayern, não empolga, e o Hansi Flick, por outro lado, foi o melhor Bayern dos últimos anos e agora vai estar livre do mercado de novo. Eu acho que é isso aí, né? O Hansi Flick fez o melhor trabalho no Bayern desde o Guardiola e o Tuchel não consegue desempenhar no Bayern também. E acho que o Tuchel tem muita cara de técnico de seleção, técnico da seleção alemã principalmente. Eu acho que ele combina e acho que seria um bom treinador.
Seria bom, mas acho que não é nada viável. Acho que é meio lunático da gente pensar isso. Mas assim, porra, a Alemanha é uma seleção excelente. Se a gente pegar a escalação aqui, vou falar para você a escalação que perdeu para o Japão. Com o Ter Stegen no gol, que para mim é um dos melhores goleiros do mundo. Kimmich na lateral, que é questionável, pode não ser a melhor posição dele, mas assim, tem Schürrle na zaga, Rudiger e Schlotterbeck também. Tem o Rão que não jogou, mas também é um bom lateral que você gosta. Sempre estamos falando do Rão aqui, mas enfim, Gundogan no meio campo, Henry Khan no meio campo também, Wirtz, Gnabry, Sané e Havertz. Tem um problema ali na camisa 9, porque acredito que desde do Klose ele não tem um 9 mesmo alemão para chamar de seu a seleção, né? Mas enfim, o Havertz é o Havertz, né? Hoje o melhor 9 é o Füllkrug, né? Que saiu lá na Alemanha e foi jogar no tocou time, agora foi jogar no Borussia Dortmund. Não sei se ele vai ser testado na seleção. Ainda do time que você falou, ainda de destaque, não tem Musiala e Goretzka, não estavam em campo. Royce. Royce também. Assim, a seleção tem muito destaque, tem que jogar mais, tem muita peça. O Neuer, a gente não sabe como é que vai voltar, mas o Ter Stegen é um excelente goleiro. Eu acho que assim, a seleção alemã consegue montar um time, por mais que não tenha um camisa 9 ideal, um time muito bom, um time para competir até pela Copa do Mundo. Então acho que o Tecnicamente, para mim técnico. é Brasil, França e Alemanha. Para mim são os três times no papel melhores, assim. Acho que o destaque aí, principalmente Musiala e Wirtz, né? Como é que eles vão chegar na próxima Copa é difícil de pensar, porque o potencial deles é tão alto, o teto deles é tão alto que a gente não sabe se eles vão conseguir atingir, se eles vão estar no que se espera mesmo, porque são jogadores de altíssimo nível. Pois é, então acho que deu aqui de Alemanha, né? Acho que está esgotado, falando bastante até. Vamos falar um pouco sobre a França, né? Que inclusive vai ter o amistoso aí entre França e Alemanha. Deixa eu pegar aqui o dia, dia 12, amanhã, 4 da Amanhã. tarde. A Alemanha, a França, na verdade, que desde que acabou a Copa do Mundo, que perdeu na final para a Argentina, são 5 vitórias, ganhou da Holanda, da Irlanda, de Gibraltar, Grécia, perdão, e Irlanda, inclusive 4-0 na Holanda. É um time muito talentoso. O Deschamps acabou ficando, né? Tinha muita especulação que ele talvez saísse depois da Copa do Mundo, mas vai ficar aí, provavelmente por mais um ciclo. E como eu disse também, deve ser hoje o time mais talentoso de peças do mundo, de seleções. Bom, eu acho que hoje a França vive um auge, né? Você falou aí das vitórias seguidas e um detalhe: não tomou gol em nenhum dos jogos. Todos os jogos a defesa da França não foi vazada. É uma seleção que tem boas peças em todos os setores, tanto no time titular quanto na reserva. Até uma seleção de jogadores não convocados da França seria uma baita seleção. O Didier Deschamps encontrou mesmo uma formação que ele tá confiante, tá jogando bem, com o Griezmann fazendo o playmaker ali, né, fazendo o meio campo, fazendo a bola chegar no Mbappé. Começou com o Giroud esse último jogo, mas ele logo saiu machucado e entrou o Thuram, e entrou bem no jogo o Thuram. O Dembélé está se destacando. Eu acho que agora a França ainda tem um ponto positivo de que tem o entrosamento do PSG, né? Colomouani e Dembélé foram jogar juntos com o Mbappé. Então acho que a seleção está muito pronta aí para grandes desafios. Eu acho que vem forte para a Eurocopa e já dá para se preparar aí para a Copa do Mundo, porque tem muitos jogadores jovens nesse time titular da França. Em todos os setores tem jogadores jovens de destaque. Exatamente. Se a gente pegar aqui no gol o Maignan, que para mim é um goleiraço, assim, goleiraço mesmo, dos melhores do mundo, melhor do que o Ter Stegen, que a gente falou da Alemanha, para mim o Maignan é melhor do que ele. Tem uma zaga ali com Koundé, Upamecano, que são dois jogadores que jogam uma ou duas Copas do Mundo ainda. Tchouaméni, que é jogador para 3 ou 4 Copas ainda. Tem o Rabiot, que já está há um tempo aí, mas ainda é muito novo, vou puxar aqui a idade dele. Mas assim, o Griezmann também, querendo ou não, acredito que aguenta, chega firme para a próxima Eurocopa. O Griezmann está até bem cotado aí para a bola de ouro desse ano, né? Deve ficar ali no top 15, top 20. A temporada dele foi muito boa, galera, tem que lembrar disso. E o Mbappé, que é o melhor jogador do mundo, cabe aí a dúvida na centroavância também, né? Se vai ser o Giroud ainda ou se vai ter uma transição ali para o Thuram ou para o Kolo Muani. Eu acho que assim, tem algumas dúvidas, mas dúvidas porque os jogadores todos são de alto nível. Não é uma dúvida porque não tem peça. É porque tem peça demais. Eu acho que assim, é o melhor dos mundos pro Deschamps, né, pro Didier Deschamps. Como ele errar. Eu, pessoalmente, gostaria de ver o Camavinga no time titular,
mas o Rabiot vem jogando um futebol muito bom nesse ano, tanto pela 28 Juventus anos, o quanto pela Rabiot. seleção. Sim, ainda é jovem, né? Ainda vai para a próxima Copa, mas eu acho que, para mim, tem Tchouaméni, Griezmann e Camavinga. O Rabiot ficaria no banco, pelo menos no meu time. Mas é inegável que o time está rendendo muito do jeito que está e o Brasil tem que se preocupar. É bom assim a gente tentar conseguir um amistoso contra eles, porque pensando na próxima Copa, acho que é o principal oponente. Feito, última coisa aqui sobre a França é a situação do Pogba, que foi pego no exame antidoping da última partida, né? E assim, é um cara que já não foi titular na última Copa, estava machucado, e assim, é um talento assim muito, muito grande, mas fato que acho que para a seleção da França, infelizmente, não vai fazer tanta diferença, porque além de estar muito bem servido, ele já não era uma das peças fundamentais do time há muito tempo. Mas acho que vale citar aqui esse fato que, querendo ou não, é um jogador bem relevante para o futebol. A gente viu uma Copa do Mundo 2018 com Kanté e Pogba jogando muito futebol, né? Jogando muito bem. E hoje em dia nenhum dos dois faz falta, faz diferença na seleção. Eu acho que assim a seleção está realmente muito bem servida e tem muita opção para o meio campo. O Tchouaméni, Camavinga e Rabiot, qualquer um deles hoje acho que está na frente tanto de Kanté quanto Pogba. Perfeito. Até na última Copa do Mundo era meio bizarro, porque as pessoas falavam: caraca, a França perdeu o meio-campo da última Copa do Mundo, não vai ter nem Kanté nem Pogba. E assim, a França praticamente não mudou nada. Assim, entrou ali o Rabiot e o Tchouaméni jogaram muito bem, não fizeram falta nenhuma, os jogadores mais experientes. Mas enfim, vamos passar aqui para a Argentina, nossa rival continental aqui. E tá muito bem, né? O fato, a última partida que a Argentina perdeu foi na Copa do Mundo, na estreia contra a Arábia Saudita. Depois disso, só vitórias. E antes disso, da estreia na Copa do Mundo, o último jogo que tinha perdido foi em 2019. Então, desde de julho de 2019, só uma derrota para a seleção da Argentina, uma fase muito, muito boa. Assim, em resultados é indiscutível que a seleção da Argentina está voando, mas em desempenho no pós-Copa já ligou um alerta aí. A Argentina, acho que diferente do Brasil, não é uma seleção que pensa no próximo título de Copa do Mundo, acabou de ser campeã, então eu acho que eles vêm para tentar ganhar a Copa América, fazer a despedida do Di Maria, fazer a despedida talvez do Messi, e aí depois pensar no que fazer para a Copa, mas acho que não vejo, eles não veem como uma obrigação, igual o Brasil vê a obrigação de a gente tem que chegar e tem que ganhar a próxima Copa, a gente já está desde 2002 sem ganhar, tem que ser nossa. Para eles, eles estão num modo mais tranquilo, e aí isso dita muito também o ritmo do ciclo, porque as trocas dos jogadores experientes não precisam ser apressadas, eles não precisam ser sacados do time tão rápido, os jovens não precisam ser inseridos no meio da pressão. Então, acho que assim, a Argentina vive um mundo hoje diferente das grandes seleções do mundo aí. Perfeito, concordo 100% com o que você falou. A gente não tem pressa nenhuma e acredito que eles veem a Copa América do ano que vem como esse marco zero, assim, para realmente passar o bastão para a próxima geração. Acredito que eles ainda vão querer Messi, Di Maria, até o Otamendi, essa galera toda aí sendo os protagonistas, porque depois disso, depois que Messi aposentar, vai ser uma situação um pouco obscura para a Argentina, na minha opinião, porque não tem nem de perto um jogador que faça a mínima sombra para ser esse protagonista da Argentina. O Messi carregou a Argentina na Copa em diversos momentos, então acredito que se o Messi, quando ele sair da seleção, vai ser um problema gravíssimo para a Argentina, mas como você mesmo disse, não tem nenhuma pressão para a Argentina ser campeã na próxima Copa, mas de fato vai ser um É, problema. falando assim da próxima Copa América, se eles ganharem, vão ser o terceiro título grande em sequência. Eles ganharam a Copa América no Brasil, ganharam a Copa do Mundo e iriam para a próxima Copa América. Então é uma sequência absurda e que libera eles de qualquer obrigação, de qualquer pressão. Então acho que essa troca aí vai ser feita da melhor maneira possível. Falando um pouquinho do desempenho, esse último jogo a Argentina controlou muito bem a boa seleção do Equador, bem, desde a impecável. E aí, para mim, na frente, pecou um pouquinho, se salvou com gol de falta, né? Mas, assim, tanto o Lautaro quanto o Nicolas Gonzalez da Fiorentina, que vem jogando muito bem no clube,
não desempenharam bem nessa seleção. Mais uma vez, o Lautaro mal. O Nicolas ainda não mostrou o que ele faz na Fiorentina. E o ataque faltou alguma coisa ali para poder resolver o jogo ali um pouquinho mais cedo. Mas o controle do jogo ficou totalmente na mão da Argentina. Então, acho que, mais uma vez, o desempenho foi bom. Tá bom. Falando aqui de longo prazo, a gente pode citar alguns jovens aqui, só para finalizar, da Argentina, que devem ser o futuro dessa geração, que é o Enzo Fernandes no meio campo, Lautaro e Julián Álvares e o Garnacho. Acho que esses quatro vão ser os pilares aí dos próximos anos da Argentina. O São McAllister muito... também, né? McAllister, é verdade, tem o McAllister também. Então acredito que esses sejam os 5 principais nomes aí para o próximo ciclo, para os próximos anos de Argentina, a ver como eles vão se desenvolver. O Julián Álvares é um cara que tem um potencial muito alto, já ganhou muita coisa, mesmo tão jovem, mas assim, não se compara com o potencial do Messi de criação e tal. Então, para mim, o futuro não é animador para a seleção da Argentina. Não sei se tem mais algum comentário, mas da minha parte é isso aqui sobre a Argentina. Acho que assim, a Argentina, para um futuro desse ainda é uma incógnita, ainda está muito longe para a gente pensar nisso, mas é uma seleção que sempre vai ter peça, porque é um país que sempre produz muito jogador, então sempre vai ter qualidade. É isso então, né? Vamos ficando por aqui nessa edição do podcast do canal No Talento. Acredito que demos uma passada aqui por algumas seleções, as principais seleções aí dessa data FIFA. O jogo amanhã vai ser bacana entre Alemanha e França, e o Brasil também joga amanhã, vamos ficar ligado aí. Acho que podemos se despedir aqui. Ela tem mais algum comentário ou posso embalar? Podemos se despedir, pedir pro pessoal aí se inscrever no canal, compartilhar o link do vídeo aí, seguir a gente nas redes sociais e valeu! E é isso, show. Valeu, fique aí ligado. Quem não viu o último vídeo pode ir lá ver. E semana que vem, com certeza, tem mais podcast aí pra vocês. Tamo junto, valeu pela audiência, falou.